Boa noite a todos vocês. Vamos lá, então, vocês estão no nosso evento Six Conversa. E nessa oportunidade está em formato de live, né? Nós pedimos que, à medida que vocês forem entrando na live, compartilhem com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Não esqueçam de deixar o seu like e nos seguir no perfil @SixCanoas. O Six Conversa é um evento da nossa grade, um evento tradicional da nossa grade aqui da Six. E nessa oportunidade, somente nessa oportunidade, ele está em forma de live. Aqui comigo eu tenho já a doutora Maria Regina Ronchetti, a nossa vice-presidente de saúde da Six. E logo mais estará conosco o Guilherme Rosa, que é químico da Bondman Química, e o doutor Paulo Gever, infectologista do Hospital Moinhos de Vento. Nessa noite nós vamos abordar a prevenção à saúde, nesse momento, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Vamos abordar os cuidados com a prevenção de doenças, atualizações sobre vacinas, como limpar os locais atingidos pela enchente, nas nossas casas e empresas, os cuidados com materiais de higiene, a mistura dos produtos químicos, enfim, é imperdível e muito necessário. Queremos agradecer nossos patrocinadores de 2024 da nossa Six, o apresentador Sicredi Origens RS, os patrocinadores Diamante, Fubra, Modular Cargas, Panceira Seguros, San Pietro Hospitais e Clínicas, Cicobi Três Fronteiras, STV Segurança. E os patrocinadores Ouro, Casa Incorporações, Fruc Bebidas, Grupo Telecom, Guterres Combustíveis, Núcleo Cris Bortoncello, Óticas Vênus, Parque Shopping Canoas, Pontual Telecom e Vieser Supermercados. Agora vamos passar a bola para Maria Regina, que estará no comando da live essa noite. Muito bem-vinda e muito obrigada, Maria Regina, por estar aqui. Imagina, eu é quem agradece. Muito feliz por estar aqui, por ter essa oportunidade, e o nosso objetivo é poder ser o mais claro possível, levando a você as informações objetivas de cuidados que teremos após as enchentes. Esse período que agora nós vamos viver, ele requer alguns cuidados para nós mantermos a nossa saúde e bem-estar, podermos voltar para as nossas casas, para as nossas empresas, fazermos as limpezas que são necessárias e de maneira que seja protegida a nossa saúde. Então, pessoal, eu pediria assim o máximo da atenção de vocês, porque aqui os nossos convidados, tanto o Dr. Paulo Gever, que é infectologista, e hoje se dispôs a estar aqui conosco. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Tanto o Dr. Paulo quanto o engenheiro, o químico Guilherme, da Bondman. Tá bom? Então vamos começar. Prazer, Regina. Obrigado pelo convite. E é um tema super importante e relevante, que a gente está enfrentando agora decorrente dessas enchentes que a gente vivenciou. A água ainda está recuando, as pessoas estão já começando a retornar para suas residências e muitos perigos à saúde ocorreram, principalmente no momento dos resgates, mas essas ameaças à saúde elas continuam acontecendo de maneiras diferentes. Então é importante que a população aprenda quais são essas ameaças e principalmente nas questões de prevenção. Porque na medicina tem uma máxima que diz que é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. E nesse momento que o sistema de saúde ele passa por um momento crítico também, que ele está desestruturado, porque unidades de saúde estão impedidas do seu funcionamento, é mais importante ainda a questão da prevenção. Com certeza. Levando-se em conta que grande parte dos postos de saúde, também as UPAs, foram atingidas pela água, pela enchente, a gente tem que realmente
prevenir, até para não haver uma sobrecarga, né? O Hospital Nossa Senhora das Graças está atendendo, né? O Hospital da Ubra também. Contamos também com hospitais de campanha da aeronáutica, mas isso tudo levando-se em conta que nós tínhamos um serviço de saúde bem mais amplo, né? E que agora, então, foi afetado pela enchente, está reduzido. Quanto mais a gente prevenir, melhor, né? Exato. E essa é uma época do ano mais delicada, porque é o outono e o inverno, em que as doenças respiratórias elas acontecem com uma frequência maior. Então, tradicionalmente, a gente já vem observando, nessa época do ano, uma procura por questões de gripe, de Covid, de pneumonias, né, em pacientes pertencentes a grupos de maior risco, entre eles os idosos e as crianças menores de 5 anos. Então, é importante lembrar a questão da vacinação para justamente prevenir que os quadros se agravem e essas pessoas procurem essas unidades de saúde, que elas podem destinar esses recursos a outros tipos de patologias. Maravilha. Bom, eu quero dar a boa noite também para o Guilherme, químico da Bondman Química, que já está participando da live. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Tudo bom? A gente vai contar com a tua colaboração, então, né? Que eu sei que tu tem ótimas dicas para dar na sequência aí sobre a questão da higienização, dos cuidados com os materiais de limpeza e, enfim, né? Daqui a pouquinho a gente já vai tratar desse assunto. Nós estamos agora conversando com o Dr. Paulo a respeito da questão inundação. Dr. Paulo, são várias etapas, assim, digamos, né? No momento da inundação, houve muitos resgates, né? Muitas pessoas voluntárias fazendo resgate, foram buscar pessoas que estavam lá alagadas e também animais. Muitos pets foram salvos, né? Quais os cuidados que as pessoas que fizeram o resgate, quais os cuidados que elas devem ter? É muito importante sempre, idealmente, evitar o contato com as águas das enchentes. E eu lembro que essas águas das enchentes, elas não são águas somente da chuva ou dos rios. Elas vêm misturadas com restos de lixo, com águas pluviais dos esgotos também. Então, essas águas, elas são consideradas contaminadas. Então, o contato com a boca, né, ele pode trazer doenças infecto-contagiosas como diarreia, como leptospirose, né, como hepatite A. E também o contato com a pele dessa água contaminada pode oferecer um risco, principalmente de leptospirose. Mas entendendo que os socorristas, os voluntários podem se machucar durante o processo de resgate, enfim, esses ferimentos de pele, além de poderem infectar com as bactérias comuns que existem na própria pele ou na água contaminada, elas podem servir de uma porta de entrada para a bactéria da leptospirose e também para a bactéria do tétano. Então, são duas situações bem importantes que tem que estar em mente. Então, na medida do possível, usar os EPIs, luvas, botas, macacões, para evitar esses machucados na pele e, se possível, o contato com a água das enchentes. E nesse momento também existe o salvamento dos animais, cachorros e gatos principalmente, e esses animais estressados, eles podem arranhar, morder, enfim, esses socorristas, e podem passar tanto bactérias, né, bactérias específicas da flora oral desses animais, e infectar a pele, mas também a questão da raiva. Então, sempre numa situação de um acidente com um animal, uma arranhadura, ou uma mordedura, ou até mesmo uma lambedura em cima de uma ferida, pode transmitir a raiva, então tem que ser feita toda uma avaliação para que seja indicado ou não a utilização da vacina da raiva e o soro antirrábico também. Da mesma forma, o tétano, sempre quando tem um ferimento que possa ter tido contato com um material sujo, enfim, tem que ser feita uma avaliação médica para estadiar e indicar ou a vacina ou o soro antitetânico para cada caso. Ok. Então, a importância dessa atitude, né? De fazer uma consulta médica e avaliar da necessidade de soro ou da vacina
e em algumas situações até o uso de ambos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E é importante, Regina, frisar que isso tem que ocorrer nas primeiras horas depois do ferimento, do contato, porque é mais efetivo o tratamento de prevenção do que se ele for feito depois de 3 dias, 5 dias, 7 dias. Ok, então tá. E vamos conversar também, doutor Paulo, quais as doenças, assim, por exemplo, a hepatite, tu acabou de falar em hepatite, que é uma das coisas que as pessoas podem adquirir após um evento de enchente, né? Quais são os sintomas da hepatite e como agir? A hepatite é causada por um vírus, né? Da mesma família da hepatite B e da C, mas ele causa um quadro de amarelão, que a gente chama, né? Que é a icterícia, com bastante náuseas, pouca febre, né? Dor abdominal, diarreia também, e fezes brancas, que nós chamamos de acolia, e a urina escúria, né? Que a gente chama de colúria. A urina pode ficar na cor de uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola bem escura, um xarope. Interessante esse sinal. Eu diria, então, prestem atenção à urina. Se a urina for mais escura, conforme disse o Dr. Paulo, lembrando uma Coca-Cola ou, né, um café, uma coisa assim, mais escura, fique atento, busque um médico, porque possivelmente você estará com hepatite. É possível, né? É importante lembrar que essas doenças, inclusive a hepatite A, elas podem ter manifestações iniciais muito semelhantes. Então, um desafio para o diagnóstico entre uma hepatite A, entre uma leptospirose e muitas vezes até um quadro de dengue, não conseguimos fazer um diagnóstico conclusivo numa primeira consulta. Precisamos nos apoiar em exames laboratoriais, mas que muitas vezes são mais demorados para se ter o resultado. Então, tem que fazer uma abordagem sindrômica dessas 3 doenças, pensando muitas vezes nas 3 ao mesmo tempo, e não deixar de tratar nenhuma a tempo. Então, esse é um desafio que vai se colocar agora na frente dessa população, mas os profissionais de saúde sabem como lidar. Estão preparados, né? Mas uma coisa muito importante é que a população esteja atenta. E é o primeiro sinal, o primeiro sintoma, busque o serviço de saúde. Com certeza, isso facilita muito e eu costumo dizer para os pacientes, né, é como se fosse uma bola de neve. Uma bola de neve a gente consegue parar ela muito facilmente no começo, no início dos sintomas, com um tratamento ambulatorial e evita que essa doença se torne mais grave. No momento que ela é mais grave, muitas vezes o tratamento ele já não consegue abrandar a doença e muitas vezes vai precisar de uma internação hospitalar, muitas vezes até uma UTI. Sim. E fale também, doutor, a respeito de problemas de pele, assim, o que tu tem a dizer para nós, leigos, assim? É importante que a água das enchentes, ela traz várias bactérias que podem penetrar em pequenos ferimentos na pele e aí causar infecções de pele chamadas de celulite. E essas celulites, elas são nada mais do que um ferimento que começa a ficar mais dolorido, começa a ficar vermelho, começa a ficar quente naquela região e pode até produzir pus. Então é importante fazer a avaliação logo no início desses sintomas para o uso de antibiótico e evitar que aquela infecção ela se alastre e possa se aprofundar e muitas vezes, em casos mais avançados, virar uma infecção sistêmica ou uma sepse. Sepse, que é um quadro bem grave. É um quadro muito grave e que tem uma mortalidade importante, né? De uma situação que a gente poderia resolver facilmente com antibióticos, antibióticos simples, né, de se encontrar, e um tratamento que a pessoa pode fazer em casa. Então, veja bem a importância da gente ficar atento aos sinais e sintomas, né, doutora? E buscar o recurso. Exato, né, Regina? E na dúvida, né, falamos de vários sinais e sintomas, mas na dúvida, qualquer dúvida, procure um profissional de saúde, um médico, ou às vezes até um enfermeiro para esclarecer uma dúvida e confirmar que aquela situação não é nada grave, que pode aguardar, ou é uma situação de emergência. Então, ficar com a dúvida é um perigo também. É um perigo. Tem que esclarecer tudo. E os médicos estão aí, né, para poder resolver isso para a gente, para tirar essas dúvidas, tratar logo e minimizar os danos, né? Bom, mas eu gostaria de contar também, então, agora com o Guilherme, com as informações do Guilherme. Daqui a pouco a gente vai voltar, né? Tem a segunda etapa nossa. Mas, Guilherme, no momento que as pessoas passaram pela enchente, tá? Saíram de casa, agora começa a baixar a água, elas vão voltar para casa,
né? É uma alegria, né? Muita gente pensa, nossa, que alegria é o retornar. Mas nós temos que ter alguns cuidados também. A ideia é que as pessoas façam a limpeza das suas casas, mas atentas a alguns detalhes para poder ter o melhor resultado, né? Então, assim, eu gostaria, Guilherme, que tu nos auxiliasse nesse sentido. O Guilherme tem muita experiência, porque ele é químico da Bondman Química. E esses dias nós vimos uma matéria da Bondman que nos inspirou a fazer essa live, que eles postaram qual a importância assim, da gente não fazer misturas, né? O que pode acontecer quando a gente faz misturas de materiais, que a gente pode acabar tendo uma intoxicação, enfim. Então, por isso a gente pensou, vamos fazer algo assim que seja bem elucidativo para as pessoas e que a gente possa aprender bastante aí, né? Então, eu te diria assim, qual a forma correta, Guilherme, para realizar a limpeza das casas e empresas também, né? Porque tem muita gente que está com a empresa lá que esteve alagada e que agora então está voltando para fazer a limpeza. Certo. Assim como o Dr. Paulo pontuou, a gente já está sob o risco de uma série de doenças com todo esse fato que aconteceu, né? Então, a gente saber a forma correta de realizar essa limpeza e quais produtos utilizar vai nos prevenir de gerar ainda novos problemas, né? Que a gente não quer que aconteça, tá? Então, falando ligeiramente assim sobre a parte da limpeza, quando a gente retorna para nossas casas, retorna para nossas empresas, a gente pode dividir ela em 3 etapas principais, tá? A primeira seria a remoção do entulho e do lodo da enchente, e assim como o Dr. Paulo já apontou, a gente deve evitar ter contato com esta água da enchente, com este lodo da enchente. Então, utilizar os EPIs necessários para essa operação. Passada essa primeira etapa ali de retirada de entulhos e lodos, a gente vai para realmente a limpeza do ambiente, tá? Nesta etapa, a gente deve usar água, basicamente água em abundância, com sabões e detergentes. Este é o momento em que a gente vai remover aquela sujeira incrustada, aquela sujeira em todas as superfícies do ambiente. Somente após a limpeza que a gente deve fazer a desinfecção. E aí esta é a etapa crucial para a gente evitar esses riscos à saúde para depois poder voltar a habitar as empresas e as casas. Ok. E me diga uma coisa, e quais os produtos, digamos assim, produtos na segunda etapa? Primeiro usou o sabão para fazer a limpeza, né? E aí, após isso, o que a gente deve usar? Certo. Para desinfecção, a gente tem algumas alternativas, tá? A mais comum, a mais utilizada e a mais recomendada é a água sanitária. A água sanitária ela é uma solução de hipoclorito de sódio, tá? Um produto químico bastante comum, mas não é um produto químico que não traga riscos. Então, o seu uso deve ser bem orientado, com bastante cuidado, para evitar não somente uma desinfecção falha, que é o que pode acontecer quando a gente utilizar errado um produto, mas também evitar gerar compostos perigosos ali na situação que possam trazer algum risco momentâneo para a saúde, tá? Além da água sanitária, o hipoclorito de sódio, a gente tem outras opções de desinfetantes. Desinfetantes à base de quaternário de amônio são extremamente comuns no mercado hoje em dia. São produtos diferentes da água sanitária que não mancham tecidos, então são mais recomendados para esse tipo de superfícies. O próprio álcool 70%, que a gente se acostumou muito a utilizar nas nossas mãos e nas nossas superfícies durante a pandemia, é um desinfetante extremamente eficiente. Tá? E eu só gostaria de deixar uma observação que geralmente as pessoas confundem bastante, mas o vinagre não é um desinfetante. Tá? Por mais que as pessoas utilizem muitas vezes com esta finalidade, ele não deve ser usado para desinfectar as superfícies, principalmente após uma enchente. Então, objetivamente, o hipoclorito ou... Opa, você está falando? Não. Ah, tá. Então, de maneira bem objetiva, a pessoa pode usar o hipoclorito, né, que é a água sanitária, diluída em água. Depois vou precisar que você
que você dê a proporção do hipoclorito, né? Da água sanitária. Hipoclorito igual a água sanitária, tá, pessoal? Então, quanto que a gente tem que colocar de água sanitária, digamos, em 1 litro? Qual é a dose adequada? Geralmente, para desinfecção de paredes e pisos, a gente pode utilizar uma proporção de uma medida de água sanitária para 100 de água. Tá? É uma medida com bastante rendimento, porque são superfícies que a gente não vai ter contato o tempo todo. Para utensílios, mesas, cadeiras, ou seja, qualquer objeto que a gente vai ter contato mais frequente, é recomendado uma dose maior, digamos assim. Então, a gente pode aumentar a concentração desta água sanitária para uma parte de água sanitária para 10 de água. Ok. Então, para lavar paredes, seria uma dose de água sanitária para 100 doses de água. Isso. E outros objetos que estão mais próximos do nosso contato, digamos assim, nós vamos usar uma parte de água sanitária para 10 partes de água. Exato. Correto? Trazendo para o nosso dia a dia, assim, a gente pode utilizar como dosagem, assim, um copo americano para um balde de água para limpeza de paredes e demais superfícies de pisos e tetos. E para superfícies que precisam de uma desinfecção mais rigorosa, a gente pode utilizar um copo americano ali para 2 litros de água, que a gente já vai ter uma desinfecção bastante eficiente. Tá certo. Tá bem. E uma coisa muito importante, quais os riscos de realizarmos misturinhas? Por exemplo, às vezes, né, a gente tem vontade de preciso limpar muito bem, então eu vou botar água sanitária e vou misturar sabão em pó. Isso pode ou não? Não pode, né? A gente entende a vontade das pessoas de retornar logo para casa, limpar rápido sua casa, né? A gente entende totalmente a situação que as pessoas estão passando e muitas vezes a gente pensa que a gente misturar dois produtos de limpeza ou colocar um a mais na água sanitária, no álcool, vai potencializar esta ação, né? E na verdade é muito pelo contrário. A gente tem 2 grandes riscos quando a gente faz esse tipo de mistura, que primeiro é a gente cessar a ação do produto, ou seja, a gente não desinfectar, e em segundo, gerar algum componente químico que possa trazer risco para a saúde, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, não vamos inventar nada, certo? Água sanitária a gente vai usar só diluída na água. E quando quiser usar sabão, não vai usar água sanitária. Usa antes um e depois outro, né, Guilherme? Exato. Tá? Diluição de produto sempre na água e sempre ler o rótulo dos produtos. Importante isso, ver o rótulo dos produtos. Maravilha. Também eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente conversando antes, né, doutor Paulo? Qual o cuidado que a gente tem que ter com as crianças com relação, tanto na hora da limpeza, quanto também ao guardar os materiais de limpeza, né? Quem tem criança em casa ou quem tem animais. Isso é muito importante porque a criança ela não tem noção dos riscos e dos perigos que ela pode enfrentar. Então, por exemplo, nessas situações de enchentes, é muito comum o deslocamento, não só do ser humano, mas de outros animais procurando abrigos em lugares protegidos. Sim. E nisso aí a gente pode ter aranhas, cobras, escorpiões que podem ficar no meio desses entulhos e uma criança que está lá brincando, enfim, ela pode acabar levando uma picada, né? E aí sofrer risco de vida. Sim. Nesse sentido, também é importante quando os pais ali, a família, estiver limpando com esses produtos químicos, né, que mantenham essas crianças afastadas desses produtos químicos para que não ocorra uma ingestão acidental. E também, né, a gente lembra, esses entulhos, madeiras, pregos, enfim, é um ambiente que pode oferecer risco para um ferimento, que pode levar à questão do tétano, também à questão da leptospirose. E como essas superfícies ainda vão estar sujas e contaminadas, e a leptospirose é uma doença transmitida por uma bactéria que, no recuar das águas da enchente, ela pode ficar concentrada em pequenas poças, é muito comum, às vezes, as crianças brincarem com essas poças da água e aí acabarem se contaminando mais fácil.
Então, é importante, antes de tudo, deixar as crianças num lugar protegido, né? Enquanto se organiza a questão da limpeza para voltar a habitar aquela energia. Eu gostaria também de fazer uma outra pergunta para os nossos convidados. Como é que a gente faz a limpeza das roupas? Qual é a maneira adequada de se fazer essa limpeza das roupas? Tu quer falar sobre isso, Dr. Paulo? Olha, a importância das roupas é de retirar, que nem o químico comentou aqui, retirar o material de sujidade maior visível, né? E que muitas vezes é difícil porque a lama acaba entrando no meio do tecido das roupas e acaba ficando difícil. Mas é importante que ela sofra um processo de lavagem, né? E que também se elimine vírus, bactérias e também outros germes como protozoários e vermes que podem depois, com um contato íntimo, causar alguma doença. Pois é. Eu estava ouvindo esses dias um cidadão que é especialista em cuidados com a água, né, em tratamento de água, e ele falou uma coisa muito interessante que a gente não passa na cabeça da gente normalmente, né? Mas que as águas de enchente, elas contêm não só o lixo, enfim, essas coisas, mas também elas invadiram outros lugares, por exemplo, muitas vezes lugares onde tinha venenos, onde tinha produtos químicos, e tantas outras coisas, né? Então essa água, ela é uma água altamente contaminada, né? Por bactérias, lógico, mas também por muitos materiais químicos. E esses materiais químicos, eles podem agredir, né, a nossa saúde, a nossa pele, enfim, o nosso corpo, a nossa saúde. E as roupas, né, elas têm um contato tão próximo com a nossa pele. Então, eu vejo que isso é uma coisa muito importante, né? A higienização desses materiais. Guilherme, tu gostaria de acrescentar alguma coisa nessa questão da higienização das roupas? Não, assim como o doutor falou, é importante seguir as mesmas 3 etapas, né? Retirar a sujidade de lamas ali e realizar a limpeza e desinfecção das roupas, né? O mais importante ali é a desinfecção para que não tragam risco para a saúde depois que voltarem a ser utilizadas. Com certeza. Então, tá. Bom, eu digo assim, para mim, me agregou muito essas informações de vocês. Já me sinto um pouco mais por dentro desse assunto do que quando comecei a live. Eu gostaria de saber se você tem algo mais a acrescentar, que a gente não tratou aqui, alguma informação a mais, doutor? Bom, Regina, todos esses pontos são importantes, né? Mas eu gostaria de frisar novamente a importância de manter as vacinas atualizadas, né? Então, lembrando a vacina da gripe, a vacina contra a Covid-19, né? Que agora está chegando nos postos de saúde, uma vacina atualizada, né? Que é a XBB 1.5, e ela é indicada pelo Ministério da Saúde para os grupos de maior risco, que são as crianças abaixo de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, e também aqueles grupos de pacientes com doenças crônicas e imunodeprimidos. Então, principalmente as pessoas que estão nos abrigos, com uma convivência, né, social mais próxima, né, com as aglomerações, muitas vezes com sintomas respiratórios, é importante estar com essas 2 vacinas em dia e aquela pessoa que está com sintomas respiratórios usar uma máscara, higienizar com mais frequência as mãos e, dependendo do local, ficar num lugar um pouco mais afastado da grande concentração de pessoas. É importante também manter a vacina do tétano em dia, né? Aqueles que podem receber a vacina da hepatite A é importante também, principalmente aqueles que tiveram contato com a água da chuva, com a água da enchente, né? E que possam ter ingerido essa água. Manter as outras vacinas de rotina, principalmente das crianças, em dia. E em relação à questão da leptospirose, também, né, aqueles que estão tendo contato com a água, principalmente com ferimentos, eles podem utilizar um antibiótico profilático uma vez por semana, porque isso ajuda a diminuir um pouco a chance deles apresentarem a leptospirose. Mas é importante também lembrar que, mesmo fazendo todas essas medidas de prevenção, ao surgimento do primeiro ou segundo sintoma, já tem que se procurar a avaliação médica para tentar fazer um diagnóstico e já começar com os tratamentos necessários. E, nesse sentido, retomar o acompanhamento dos pacientes crônicos,
crônicos, né, com todas as suas patologias, pressão alta, diabetes, enfim, que eles não interrompam seus tratamentos, continuem tomando as medicações e que retomem o acompanhamento médico dessas situações o mais breve possível. Muito bom mesmo. Guilherme, tu gostaria de falar alguma coisa ainda que a gente não tratou? Eu até, se tu me permite, mais uma coisinha aqui que eu gostaria de tratar com o doutor. Doutor, e a questão da dengue? Porque houve todo esse tempo de água parada, a gente está por dentro que água parada, né, é um ambiente bem propício à dengue, à proliferação da dengue. Quais os cuidados que a gente pode ter com relação à dengue? A dengue agora ela entra num cenário que, pela época do ano, com as temperaturas mais baixas, ela começa a diminuir o número de casos. Com essas temperaturas mais frias nos últimos dias, uma notícia boa vai ser que os casos de dengue estão despencando e que não vai ter mais esse problema nos próximos dias. Mas isso a gente tem que ainda acompanhar para confirmar essa tendência. E do outro lado, né, o contraponto seria que essas águas de enchentes elas podem ser potenciais criadouros, né, do mosquito. E se as temperaturas aumentarem novamente, com esses potenciais criadores, a gente pode ter um novo aumento do número de casos de dengue. Então, reforçar as orientações daquele público que pode receber a vacina de 10 a 14 anos, que receba a vacina, né, pelo SUS. As outras pessoas usar, reforçando repelentes, né, e roupas de manga e calça longa, e também evitar, se possível, eliminar os potenciais criadores do mosquito. Legal. E uma coisa importante também, falando em roupa longa, né? Quando for fazer a limpeza da casa ou da empresa, deve usar botas, né, luvas, calças longas, não expor a pele, certo, pessoal? Vamos cuidar disso. Óculos Isso ajuda muito. Procure usar uma roupa de manga longa também, máscara e óculos de proteção. Isso ajuda bastante, né? Com certeza. E também aqueles macacões impermeáveis para aquelas pessoas que vão entrar em contato com a água até o joelho ou até a linha da cintura, né? Sim. Acaba protegendo, e um cuidado redobrado para não entrar em contato com a água, mesmo utilizando os EPIs. Tá bem. Guilherme, diga-me uma coisa. O pessoal que vai fazer a lavagem das suas roupas, né? A higienização das roupas, ele pode depois usar amaciante nessas roupas após a desinfecção? Pode sim. Como eu comentei, deve ser feita a primeira retirada do lodo das roupas, né? Pós retirada do lodo é feita uma lavagem com sabão para realmente, como o doutor já havia comentado, né? Esta lama ela entranha no tecido, então ela é de difícil saída, e deve ser feita a desinfecção. Tá? Temos dois casos aí, né? A gente pode utilizar água sanitária quando a gente se trata de roupas claras, brancas, né? E no caso das coloridas é um pouco mais complicado, né? Então a gente pode utilizar desinfetantes de mercado que estejam à base de quaternário de amônia ou outros princípios ativos que não manchem, né? Mas como eu falei anteriormente, o importante é ler o rótulo dos produtos, que essas informações vão estar sempre ali disponíveis, de o que mancha, o que não mancha, onde pode ser utilizado. E quanto ao amaciante, com certeza, depois de desinfetada a roupa, ela pode ser utilizada amaciante até para trazer aquele cheiro bom de novo para a roupa, né? Para trazer o afeto de novo para a roupa, né? Sim. É verdade, trazer o afeto para a roupa, muito bom. E quer falar mais alguma coisinha sobre o lixo nas ruas? Tem alguma coisa ainda que você queira agregar? Já falamos de cuidados para não deixar as crianças, porque pode ter bichos, né? Escorpiões, aranhas e cobras, né? Algo mais? É importante essa questão aí da limpeza, né, desses materiais aí, porque esses materiais eles podem servir de criadouros de moradia de ratos e outros animais que trazem as doenças mais próximos ao convívio das moradias. Então, quanto antes eliminar esses lixos, diminui-se esse risco. Eu vou ter mais uma perguntinha aqui que acabou de chegar. Nosso público está mandando perguntas, que coisa boa. Doutor, só o contato com a água
pode trazer a leptospirose ou a pessoa tem necessariamente que ter um machucado, assim, ou micro machucados também podem oportunizar essa infecção? Os machucados, eles facilitam a infecção pela bactéria, né, a penetração dela, mas ela também consegue penetrar em pele íntegra. Um pouco mais difícil, mas consegue. Por isso que é um cuidado em todas as situações. Ok. Então, quem esteve exposto mais tempo, que esteve na água por mais tempo, essa pessoa é uma pessoa que ela vai ter, ela está mais suscetível, digamos assim, à leptospirose. Então, tu recomenda que essa pessoa faça o uso da medicação prévia? Todas aquelas pessoas que tiveram um contato prolongado, principalmente socorristas, voluntários, com a água, eles, pelo risco muito grande de terem a infecção, eles podem fazer esse tratamento preventivo. Profilático, né? Que é uma dose única, uma vez por semana. Agora, o período de incubação da leptospirose é, em média, de 7 a 14 dias, podendo ir até 30 dias. Então, quanto mais tempo passar da última exposição, menos eficaz vai ser a profilaxia. Sim, sim. Bom, eu agradeço muito aqui, um agradecimento especial a vocês, né, por nos trazerem tantas informações importantes, né? Eu gostaria também de agradecer ao Guilherme, né, que aqui está presente e que tu tens mais algumas informações para nos passar, Guilherme? Só um alerta, né? A gente tem visto muito nos pavilhões que recebem doações de todas as partes do Brasil, né? Muitas embalagens de produtos de limpeza chegando sem rótulo, o que pode ser um risco para a utilização, tá? Então, vale muito o alerta de jamais misturar produtos químicos, principalmente se não tiver rótulo. Em uma situação de normalidade, a gente jamais recomendaria a utilização desses produtos, né? Mas dada a calamidade que está no nosso estado, e a gente sabe que em muitos momentos vai ser o único produto disponível para utilizar, né? Então, eu sugiro que usem esses produtos somente na fase de limpeza, tá? Não confiem nesses produtos para desinfecção, porque não temos certeza do que tem ali dentro, de qual a concentração, tá? Então, para a desinfecção, para a gente proteger a saúde, optem sempre por produtos, como eu já comentei, com rótulo, que tem as instruções de uso, instruções de princípio ativo ali, para que a gente possa se manter seguro. Então, tá. Como público, vamos ver se eu entendi. Esses materiais, em função da enchente, muitas doações foram feitas, inclusive de alguns materiais que não têm a sua composição no rótulo. Materiais que vieram e que não têm rótulo. Esses materiais devem ser utilizados somente na primeira fase da limpeza. É isso, Guilherme? Exatamente. Só utilizem apenas para limpeza e misturando apenas com água também, né? Não misturem com nenhum outro produto químico para evitar os riscos. Ok. E aí, após o uso desse material misturado com água, numa primeira etapa, na segunda etapa, então, utilizar um material onde a gente possa identificar os princípios ativos que foram utilizados. É isso? Material com rótulo na segunda etapa. É isso? Exatamente. Na etapa de desinfecção, como eu já citei, a água sanitária ou algum outro desinfetante, mas que tem ali um rótulo para você saber a concentração do produto, quanto deve ser diluído, como deve ser aplicado, né? Isso é muito importante. Ok. Então tá. Então, pessoal, eu agradeço muito, muito a você, Dr. Paulo, também a você, Guilherme, vocês dois que se disponibilizaram a estar aqui hoje conosco. Agradecimento especial também a todos que nos acompanharam nessa live. Se tiver dúvida, pode encaminhar no privado. A gente vai fazer o possível para responder. Certo, pessoal? Desejo, então, uma excelente noite a todos e muito obrigada. Permaneçam sempre ligados nas redes da SIX. Nós teremos sempre muitas informações a vocês, tá bom? Essa é só a primeira de uma série de lives que a gente se propõe a fazer para trazer boas informações a respeito da retomada, tá bom? Um grande abraço.